discussão de caso clínico aqui da enfermaria com o pessoal da graduação do P6 e uma revisão de P6, viu? Ó, olha aí, pessoal, muito bom, todo mundo aqui atento. Porque foi o seguinte, né? Vamos falar só dessa última, a gente pode até trazer depois a primeira também para poder fazer uma discussão. Mas essa senhora de 80 anos de idade, com um tabagismo pesado, uma história bem pesada de tabagismo, internou por um quadro típico de insuficiência cardíaca a princípio. Dispneia paroxística noturna, ortopneia, edema de membros inferiores, um pouquinho de congestão como um todo. E aí, o interessante mesmo aqui é a gente ver o exame complementar, porque entendam, um quadro de dispneia pode ser da pneumo, pode ser da pneumo, DPOC, tabagismo de longa data, pode ser da cardio, pode. E vocês têm que lembrar, inclusive, que um paciente que tem, por exemplo, DPOC tabagista de longa data, faz aterosclerose. A aterosclerose entope a artéria da coronária. Entupindo a artéria coronária, o que acontece? Infarta. E a principal causa etiológica de insuficiência cardíaca no mundo é doença isquêmica. Perfeito, todo mundo afiado. Mas olha só a sua paciente. Olha o scout. Percebam vocês como a gente tem aqui, ó, o tamanho do pulmão, principalmente nos ápices pulmonares bem aumentados. Olha como ela é magrinha, olha o tamanho do fígado, bem pequenininho, olha a área cardíaca grande também. Percebam que tem uma parábola de Damasier aqui, ó, sinal de derrame pleural, bilateral. Só lembrando que essa paciente não está de pé, ela está na tomografia, ela está deitada. E se ela está deitada, isso derrama aqui ao longo do terço posterior. Aí eu venho aqui para a janela mediastinal, e na janela mediastinal, percebam só, olha só, eu vou descendo a traqueia, lembrando que aqui é pulmão direito, porque é como se a cabeça estivesse lá, os pés estivessem para vocês, e aqui é a barriga, aqui é a parte de cima, aqui é a coluna. Então aqui é de cima, se a cabeça é lá, isso aqui é o pulmão direito, isso aqui é o pulmão esquerdo. Percebam, olha só, a gente vai descendo e tem aqui em cima, tem a costelinha e a pleura. Aqui embaixo tem a costela e tem um espaço aqui, preto, escuro. E nessa de ter um espaço escuro, aqui. E nessa de ter um negocinho mais escuro, isso é derrame pleural. Estão vendo aqui o derrame pleural? Ó, bilateral. Só que é maior à direita do que à esquerda. Aí a gente vai descendo um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. Aqui é o arco aórtico. E olha só que interessante que a gente vai vendo aqui. Um pouquinho de cálcio. Derrame pleural ainda bilateral. Tá? Aí, ó, aqui é a aorta ascendente e aqui é a aorta descendente. Quem está maior? A ascendente ou a descendente? Ascendente. O normal é que eles sejam 1 para 1, ele tem o mesmo tamanho. Então, quando a aorta ascendente está maior do que a descendente, isso é uma ectasia da aorta ascendente. Aí a gente vai descendo um pouquinho mais. Vocês percebem que aqui, ó, as válvulas estão mais ou menos nessa topografia aqui, ó. Aqui está a válvula aórtica. Tá vendo aqui? Aqui, ó, a válvula aórtica. Aqui a válvula aórtica. E aqui a válvula mitral. Aqui eu coloco o esteto. Vocês percebem que tem muito ar entre o coração e o esteto? Então, o DPOC, o coração normal, era para estar um pouco mais encostado aqui na caixa torácica, na parte da frente. Quando eu tenho isso aqui, um DPOC atrapalha a ausculta cardíaca. Então, provavelmente, isso aqui deve ser uma hipofonese de bolhas, provavelmente secundário ao DPOC, a retenção de líquido, tá? Aqui, ó, não sei se dá para ver tanto aqui na câmera, mas percebam que aqui, ó, eu tenho uma faixazinha, que aqui está um pouquinho mais escuro e aqui está um pouquinho mais claro. Esse mais claro é uma atelectasia. O que é que você fez? O derrame pleural empurrou o pulmão, fechou um brônquio fonte e ele fechou. Então isso aqui é derrame pleural com atelectasia passiva, tá? Aí a gente vem aqui para a janela pulmonar. Na janela pulmonar, a gente vai ver melhor o parênquima pulmonar. E olha só como está hiperinsuflado ao extremo. Eu tenho aqui alguns, ó, isso aqui é um enfisemazinho subpleural. Olha só como quase não tem parênquima pulmonar. Cheio de enfisema centrolobular e subpleural. É gigante o pulmão dela. Olha só isso. Ó, a gente vai vendo aqui principalmente, ó. Olha só isso aqui. Tá vendo que forma um buraquinho? Esse buraquinho aqui é cheio de enfisema. Tá? Então, o tórax muito insuflado, com derrame pleural, e vocês têm dúvida de que isso é um quadro de insuficiência cardíaca e DPOC?
Ela tem as duas coisas, não tem? Certo. Só que aí ela fez um ecocardiograma. E no ecocardiograma a gente viu que não tinha doença do ventrículo esquerdo. E é assim, ó, um paciente que tem insuficiência ventricular direita, isso provavelmente veio de uma insuficiência ventricular esquerda. Com a disfunção do ventrículo esquerdo, aumentou a pressão, que aumentou a pressão do átrio, que aumentou a pressão do pulmão, que aumentou a pressão do ventrículo direito, que aumentou a pressão do átrio direito, que fez a disfunção do VD. E essa senhora, ela tem principalmente, derrame pleural, bilateral, tem edema de membro inferior, tem turgência jugular, são todos sinais de IVD, insuficiência ventricular direita, sem disfunção do ventrículo esquerdo. Então, peraí, se eu tenho disfunção do ventrículo direito, não tenho do ventrículo esquerdo, e eu tenho um DPOC brabo, lembra que eu falei? Quando eu tenho hipertensão arterial pulmonar, é como se fosse uma rede de vôlei. Quanto maior a rede de vôlei, mais difícil vai ser eu passar para o outro lado da quadra. O outro lado da quadra é o VD jogando para o VE. Só que eu vou aumentando a rede, e vou aumentando a rede, e vou aumentando a rede. E cada vez que eu dou uma manchete, ela vai passando com mais dificuldade, até que eu aumentei tanto que eu dei uma manchete, ele pegou na rede e voltou. Esse voltar é a insuficiência tricúspide, que vai dar num paciente que tem um quadro de hipertensão arterial pulmonar. Então, provavelmente, essa senhora tem um quadro chamado de hipertensão arterial pulmonar tipo 3, talvez por causa do DPOC, gerando uma disfunção cardíaca secundária. Disfunção cardíaca direita secundária ou hipertensão arterial pulmonar. Chama isso de cor pulmonale. Só que para fechar o P6 de vocês, as disciplinas todas do P6, né? Essa senhora ainda tem, talvez, um tumor ovariano que empurrou um ureter, fazendo uma dilatação ureteral com hidronefrose, com uma lesão renal pós-renal, que provavelmente eu vou precisar passar um catéter duplo J para poder salvar a função renal dessa senhora, e com a doença, com a neoplasia do quadro, só mostrando aqui como ela está emagrecida, ó. Olha só, a costela e aqui o quadro não tem nada de tecido celular subcutâneo, nada, absolutamente nada. Então, um caso muito interessante para a gente discutir, né?